Querido, eu queria te convidar a abrir o texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 22 a 26. Se eu não me engano, é a quinta semana que estamos falando sobre cura, se eu não perdi as contas ainda. Então, nessa quinta semana, eu quero te convidar a abrir esse texto no Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 22 a 26. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Você não vai encontrar dificuldades para chegar lá. Marcos 8, de 22 a 26, diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Senhor, pedimos agora a bênção para compartilhar da Tua palavra, que venha o Teu entendimento em nossas mentes, em nossos corações, e te daremos a honra, a glória e o reconhecimento por tudo que o Senhor sempre faz em nosso meio. Te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Mais uma situação de cura física, mas que, conforme a proposta desses dias, queremos falar não somente sobre algo físico que se processa em nossa vida, mas, acima de tudo, algo interno, algo relacionado às nossas emoções, algo relacionado à nossa vida espiritual. Geralmente, quando Jesus nos toca fisicamente, Ele vai além do toque físico. Ele nos ministra na alma, Ele nos ministra no espírito. E é muito importante que nós recebamos da parte de Deus uma cura integral. Aqueles que buscam apenas uma remodelagem, aqueles que buscam apenas algo que toque a parte externa, exterior, vai sair de fato com essa bênção externa, mas talvez de pouca duração, porque se o exterior é curado, mas o interior continua enfermo, provavelmente as enfermidades do interior vão novamente transbordar e vão nos alcançar de novo nos aspectos físicos. A mesma coisa que Deus está trazendo hoje uma provisão financeira para você. Então, suponhamos que Deus vem, você está pedindo, você tem uma necessidade, e Deus, pela graça e misericórdia, traz, faz chegar, levanta alguém e põe na tua mão o suprimento de uma necessidade. Ok, supriu aquela necessidade e foi um grande livramento para você. Mas se o teu comportamento em relação às finanças não muda, se a tua forma de encarar as finanças, a tua maneira de administrar a sua vida financeira, se isso não muda no seu interior, aquela bola de neve vai ser apenas uma questão de tempo. Ela pode de novo bater à porta da sua realidade pessoal, familiar, porque houve uma mudança exterior momentânea, que trouxe um grande alívio, um grande livramento, mas não garantiu uma mudança de postura, não garantiu uma provisão para a sua alma. Quem sabe esse rombo não seja reflexo, talvez, de uma sede, de um desejo de ter, um desejo de fazer as coisas que talvez não estejam no teu alcance, mas são doenças, são problemas da sua alma que se refletem no seu comportamento. Amém? Então nós queremos mais do que uma provisão financeira momentânea, mais do que uma cura física. Nós queremos algo substancial que venha de fato para mudar padrões, para mudar comportamento, e é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Jesus estava agora lidando com um cego. Jesus, passando pela região de Betsaida, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus assim fez. Jesus o tirou do meio da multidão, como ele fazia costumeiramente, tirava as pessoas do contexto da grande multidão, individualizava, tratava aquela pessoa de uma maneira personalizada, e de fato Jesus fez isto com aquele cego. Levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Aquele homem,
começou a ver, mas ele não viu de uma maneira perfeita. No primeiro toque de Jesus, Jesus pergunta: você agora está vendo alguma coisa? E aquele cego respondeu: vejo, mas eu vejo as pessoas como árvores. Eu vejo como se árvores estivessem em movimento. E então Jesus vai de novo, impõe as mãos novamente, e aí depois essa pessoa consegue enxergar nitidamente todas as coisas, e então ele é curado. Essa é a única vez em que se manifesta uma cura em 2 tempos no Novo Testamento. Jesus cura as pessoas de diversas formas, e Jesus também tem poder para curar instantaneamente. Só que esse caso foi em 2 etapas. Eu acredito que a gente está sempre aprendendo. E acho que a gente aprende, a primeira lição que a gente tem aqui é que, embora Deus tenha todo o poder de fazer todas as coisas instantaneamente, mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um histórico, tem uma realidade, cada pessoa recebe de maneira diferente. Nós estamos aqui com algumas pessoas, todos aqui querendo ouvir a palavra de Deus, mas a maneira como um recebe pode ser uma maneira muito diferente da maneira como o outro recebe. Pode ser que alguém hoje aqui saia extremamente aliviado, saia aqui com uma resposta para a sua vida. Outro talvez saia meio aborrecido. Por que aborrecido? Porque talvez num determinado momento da pregação, a pregação te incomodou, porque só você viveu aquilo que aquela palavra confrontou. O outro não, talvez não tenha essa mesma problemática, talvez o outro não tenha vivido a mesma experiência. Quem sabe, essa semana você teve um atrito com seu marido, e de repente no meio da ministração, você percebe que esse atrito foi mais em decorrência de uma postura um tanto quanto intolerante ou impaciente da sua parte do que da parte dele. E na hora em que a palavra vem e revela isso ao teu coração, você terá 2 caminhos. Você vai entender que Deus falou com você: olha, vai e se acerta com teu marido, porque aquela situação não foi ele quem provocou, foi você quem provocou. E você vai ter 2 oportunidades. A primeira oportunidade é de receber essa palavra, é de se quebrantar diante dessa palavra e dizer: sim, Senhor, eu entendo que realmente eu fui impertinente, que eu fui inconveniente, que eu fui uma pessoa que agiu de uma maneira errada. Você pode se quebrantar, você pode chegar diante dele, pedir perdão, se acertar, amém. Ou de repente, essa mesma palavra que vem te incomoda, te confronta e faz com que você saia aborrecido. Porque talvez seja mais fácil você se manter naquela posição de que eu estou certo, eu estou certo e tal, do que de repente reconhecer que precisa de mudança. Por isso, cada pessoa recebe a palavra de uma maneira diferente. E eu te pergunto, como é que você recebe a palavra hoje? Como é que você recebe a palavra costumeiramente? Como é que Deus pode lidar com as suas doenças, com as suas enfermidades? Qual é a sua disposição e de receber de bom grado? Diga para o seu vizinho: você é diferente de mim. Diga isso. Somos diferentes. Como vamos receber? Como vamos receber? Quais as experiências que você tem passado? Dependendo de do que você tem experimentado e de como você tem reagido a essas experiências, a palavra virá e ela vai ter uma força de ação, uma força de atuação no teu coração. Então, o que eu te aconselho diante disso é que você receba a palavra de Deus sem reservas, que você receba a palavra de Deus com humildade, que você receba a palavra de Deus com desejo de mudar, e que acima de tudo, você realmente receba a palavra de Deus com o desejo de ver. Quantos querem ver? Lembra o exemplo que eu acabei de falar aqui? Da briga conjugal, quem está certo, está errado, eu estou certo, eu estou errado, quem começou, quem terminou. É tudo uma questão de ver da forma correta.
Por que a gente às vezes lança uma estaca dizendo, não, eu não saio daqui, e essa é a minha posição, eu sou bravo mesmo, e eu vou brigar por isso e tal. Por quê? Porque é a maneira como você vê a situação. É a maneira como você está vendo. E eu quero te dizer uma coisa, que nem sempre a forma como nós vemos é a forma correta. Nem sempre a maneira como enxergamos as situações refletem a verdade, refletem a forma divina de ver a mesma situação. Por isso é muito bom e é muito mais seguro para cada um de nós hoje buscarmos a Deus com esta disposição. Senhor, se eu estou vendo alguma coisa errada, se eu estou vendo a minha família de forma errada, se eu estou vendo os meus relacionamentos de uma forma errada, se eu estou me apegando às coisas porque a minha forma de ver é essa e eu não abro mão disso, mas se isso está errado, Senhor, converta a minha visão. Converta a minha visão. Converta a minha visão. Em nome de Jesus. Amém? Esses dias eu estava orando com meus filhos e geralmente a gente se acha mais esperto para orar, né? Não, eu sou o pai, eu sou o pastor, então deixa que eu faço a oração. E aí, esse dia eu pedi para o meu filho mais novo orar, né? Ele tem 11 anos, fez 11 anos agora em abril. Aí eu falei, Levi, faz a oração hoje. Aí ele falou para mim, faço, pai. Aí eu já achei meio estranho, né? Porque ele já respondeu assim de forma tão pronta, né? Faço, pai. Aí ele lá começou a orar, e ele usou uma linguagem tão madura. Eu abri os olhos, né? Não é pecado abrir os olhos na oração, não. Ele começou a orar, ele fez uma oração bonita, ele fez uma oração consistente, uma oração com conteúdo, uma oração que refletiu uma preocupação não só com a família, com os de casa, mas com os de fora também. Eu abri os olhos, fiquei olhando para ele assim, gente, ele cresceu e eu não vi. Cresceu na maturidade, na forma de ver as coisas. Eu vi um vídeo de um acampamento dos pré-adolescentes, e estava vendo o vídeo, os meninos lá brincando e tal e tal. Aí houve um momento lá de uma dança que eles fizeram, essas danças de jovens, né? Dança assim, legal mesmo que faz, tipo dança de rua e tal. E ele ali no meio da rodinha, e na hora que ele se levantou para dançar, eu fiquei olhando, gente, onde é que ele aprendeu isso? Foi uma dança legal, tipo dança de rua mesmo, de menino, de gente mais jovem, né? Gente descolada, como o pessoal fala. E eu fiquei, não estou estragando a surpresa, né? Vamos apresentar aqui na igreja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que, às vezes, nós precisamos de uma mudança de visão acerca das pessoas. Porque é possível que a gente olhe para aquela pessoa e a veja como é uma criança. Ou olhe para aquela pessoa com o padrão de visão que nós tínhamos há 2 anos. Padrão que nós tínhamos de visão de 3 anos atrás. De 5 anos, e não percebemos que as pessoas crescem, não percebemos que as pessoas amadurecem, não percebemos que talvez aquela mesma pessoa que nos aborreceu lá no passado, que foi ali talvez um instrumento de ferida para a gente há 5 anos, às vezes não percebemos que aquela pessoa já mudou, que essa pessoa já mudou de postura, já tem uma atitude muito mais madura, mas a gente continua vendo aquela pessoa do mesmo jeito. Onde está o problema? O problema não está nas pessoas, mas na maneira como eu as vejo. O problema não está nas circunstâncias em si, mas na forma como eu as encaro. Amém? Muitas vezes uma boa oportunidade, ela vem disfarçada de dificuldades. Deus dá uma tremenda oportunidade para você, mas essa oportunidade, ela está rodeada de dificuldades. Aí você fica pensando assim, puxa vida, por que dessa dificuldade? Por detrás da dificuldade, há uma oportunidade.
Deus está dando oportunidade. Agora, como você vai ver aquela situação? Como dificuldade ou como oportunidade? Está entendendo? Deus escancara uma porta enorme para você. Mas não vai ser fácil se passar por ela às vezes. E quantas vezes a gente perde oportunidades porque a gente não as enxergou como oportunidades. A gente as viu como dificuldades. Aí a gente passa por aquela dificuldade e aí passa ali com o coração meio amargurado. Puxa vida, isso aqui tá embaraçado, isso aqui tá ruim, isso aqui tá difícil. E a gente se esquece do exemplo do bicho da seda, né, que se transforma depois numa borboleta. E todo aquele casulo, né? E a gente fica ali olhando com dó. Puxa vida, quando é que esse bichinho vai sair desse casulo, né? Quando é que vai sair? E a gente fica vendo todas aquelas semanas, aquele casulo crescendo, e o bichinho ali se esforçando para sair, e a gente pensa, puxa, vamos facilitar? Não, não pode facilitar, porque o esforço para sair do casulo será necessário para o fortalecimento das asas, para que ao sair do casulo ele possa voar de uma maneira linda, maravilhosa, e alegrar as pessoas com o colorido da borboleta. Mas vai alguém cortar o casulo para facilitar, ela morre. Por que Deus às vezes não facilita o teu caminho? Por que teu caminho é difícil? Por que muitas vezes as oportunidades vêm revestidas de dificuldades? Por quê? Porque Deus não quer que você morra. Porque Deus não quer abortar os teus sonhos. Mas eu te pergunto, a situação, como você vai encarar aquilo? Depende de como você vê. Depende de como você vê. E é por isso que hoje Jesus te pergunta o mesmo que ele perguntou para aquele homem. Depois do primeiro toque, a saliva nos olhos, a imposição das mãos, a ministração sobre aquele homem, o que Jesus perguntou? Vês alguma coisa? Pergunta para o seu vizinho, você já está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? De quando você se converteu para cá, talvez você gostaria que Jesus perguntasse uma outra coisa. Talvez você queria que Jesus perguntasse assim para você: escuta, você enxerga perfeitamente? Quem sabe você tinha esse desejo de que Jesus perguntasse: você enxerga perfeitamente? Você tem todos os seus problemas solucionados? Você já alcançou o seu nível maior de maturidade? Acho que às vezes a gente fica na expectativa de que Jesus nos pergunte sobre isso. Você já atingiu o lugar que você queria atingir? O seu marido já voltou para casa? Aquilo que você esperava acontecer já aconteceu na integralidade? Mas Jesus não perguntou isso. Jesus não perguntou se aquele homem já enxergava 100%. Jesus não perguntou se todas as coisas já estavam solucionadas. Jesus não perguntou se aquele homem já tinha atingido todos os seus alvos e objetivos. Jesus não perguntou, mas ele perguntou: vês alguma coisa? Ou seja, você já conseguiu pelo menos sair da estaca zero? Porque um dos problemas nossos da vida cristã é a gente querer tudo pronto, né? Aquele pacotinho, olha, agora vai cair um pacote, e quando cair esse pacote sobre a tua vida, vai estar tudo certinho, tudo que você precisa, todo o manual da vida cristã, tudo o que você tem que fazer, é só fazer isso, isso, isso. A gente gosta disso, né? De um pacotinho pronto, de um manual, de respostas rápidas, completas. A gente gosta disso. Mas não, de repente, quando Deus nos dá apenas um degrau, Senhor, mas cadê os outros? Eu queria todos os degraus. Não, mas para você chegar no 10º, viva primeiro o primeiro. Suba primeiro o primeiro degrau. Depois eu te dou o segundo. Depois eu te dou o terceiro. Na medida em que você vai subindo, na medida em que você vai manifestando fé, eu te acrescento. Para que eu vou abrir todos os tesouros da espiritualidade,
se nem sequer você começou a fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como é que eu vou revelar os tesouros da espiritualidade se você ainda não conseguiu perdoar aquele que está pertinho de você? Perdoa primeiro, ora primeiro. Eu acredito que isso tem a ver com o que Jesus tem perguntado para esse homem, e hoje também pergunta a mim e a você. Depois que eu te impus as mãos, você já conseguiu ver alguma coisa? Eu não estou perguntando se você já tem tudo o que você necessita, mas se você já conseguiu ver alguma coisa, experimentar alguma coisa, desfrutar de alguma coisa, experimentar o Evangelho como sendo verdadeiro, ainda que não na totalidade, mas pelo menos naquilo a que você já se expôs. Você já passou pelo batismo? Você já viu a eficácia do batismo na tua vida, o batismo nas águas na tua vida? Você já conseguiu ver alguma coisa? Você já conseguiu perceber que o Evangelho ele é eficaz, ainda que você não tenha reunido as condições para chegar no 10º degrau, mas você já conseguiu reunir as condições para vivenciar a primeira etapa, o primeiro estágio? Você já experimentou isso na tua vida? Em outras palavras, você consegue ver alguma coisa? Eu acredito que cada um aqui teria condições, ou tem condições, de responder essa pergunta de Jesus. De quando você se converteu para cá, mesmo que você não tenha chegado no lugar que você gostaria de chegar, mas eu tenho convicção, se você nasceu de novo, você já vê alguma coisa. Você já vê alguma coisa. E isso que você consegue ver, servirá de patamar, servirá de mola propulsora para uma outra experiência, dependendo de como é que você vê. Se você não é daquelas pessoas que fica sempre se atendo ao que não vê, mas se você é daqueles que, é o exemplo do copo, o copo está meio cheio, ou ele está meio vazio, dependendo de como é que você vê. Se ele tem 50% de água, aquelas pessoas que têm uma tendência de ver as coisas de uma forma negativa, vai dizer, que pena, o copo está meio vazio. Mas aquele que vê o mesmo copo de uma maneira diferente, ele vai dizer, não, ele está meio cheio. Mas é o mesmo copo. Para um está meio vazio, mas para outros está meio cheio. Se você já conseguiu adquirir alguma coisa, alegre-se pelo que Deus te deu. Puxa vida, que bênção, que bênção. E eu estou dizendo que isso é importante, você ver dessa forma, porque nesses exemplos que eu acabei de dar, por exemplo, nessa oração do meu filho, e que eu olhei para ele e vi que ele tinha consistência naquilo que ele estava orando, eu me alegrei, porque às vezes a gente tem a tendência de achar que, puxa, falta tanta coisa. Não, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Seu casamento é uma bênção, você precisa enxergar isso. Amém? Seu casamento é uma bênção, minha esposa que o diga. Seu marido é uma bênção, minha esposa que o diga. Diga para o seu vizinho, você é uma bênção. Eu queria que você profetizasse bondosamente para com teu vizinho, dizendo, seu copo está meio cheio e vai ficar cheio, em nome de Jesus. Diga isso para ele. Amém? Impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Amados, essa foi uma experiência muito boa
Só o fato de ele já ter condições de ver os homens, ou pelo menos de ver alguma coisa, já foi um grande progresso. Mas não seria um grande progresso se ele permanecesse vendo os homens continuamente apenas como árvores. E aí é que se torna um perigo. Como primeira parte do estágio, maravilha. Mas o que não pode acontecer é isso se tornar um padrão de visão. Eu vou dar um exemplo muito claro. Há pessoas que começam na vida cristã e começam a ver. Começam a ter uma nova visão delas mesmas, uma nova visão da família, do evangelho, se empolgam, crescem, que bênção, estão crescendo. Mas talvez nessa caminhada, algumas decepções acontecem. A gente se frustra com pessoas. A gente se frustra na jornada. A gente se frustra especialmente com a igreja, com o evangelho. E quantas pessoas estão aí nesse mundão afora, já tiveram uma experiência na igreja, já provaram que Deus é bom, provaram que a palavra é verdadeira, provaram que o evangelho é verdadeiro, mas por conta dessas decepções, elas estão fora do contexto do evangelho, nunca mais querem saber de voltar para a igreja, porque a única imagem que elas têm é dos homens como árvores, e não com a visão correta de como deveriam ver as coisas. Eu estou usando agora os homens como árvores de uma forma figurada. Por exemplo, olham para a igreja e acham que a igreja é um local apenas de arrecadação de dinheiro. Porque elas ouviram isso, talvez porque elas viram isso, talvez porque elas se decepcionaram com isso. Então, toda vez que elas passam a porta de uma igreja, o que vem na visão, o que vem na forma de enxergar as coisas é o seguinte: escuta, a igreja é um lugar simplesmente para se colher dinheiro. Igreja é lugar onde outros interesses são manifestados que não o interesse genuíno de salvar vidas e de adorar a Deus. Mas por que acontece isso? Porque elas tiveram traumas, porque elas tiveram experiências, porque elas tiveram figuras, porque elas tiveram padrões, porque elas tiveram referências, porque elas tiveram visões que marcaram e que não conseguem sair da cabeça. Toda vez que elas olham para o evangelho, elas associam o evangelho com coisas erradas, com pessoas, com atitudes erradas. E elas não conseguem avançar, porque a forma de enxergar as coisas é essa forma. Quantas pessoas talvez abominem um casamento, porque talvez tiveram uma experiência tão amarga, que dizem, casamento, nunca mais. E elas não conseguem olhar para o casamento da maneira como Deus instituiu o casamento, como algo bom, como algo saudável. Mas elas não conseguem ver isso. Vejo os homens como árvores. Ele já estava contente, porque pelo menos ele via alguma coisa. Mas você não pode ficar contente se no decorrer da sua vida cristã, você continua vendo os homens como árvores. No primeiro toque, tudo bem. Mas se isso se torna um padrão na sua forma de ver, querido, você precisa de cura. Você precisa de cura. Eu queria te desafiar, talvez ao chegar em casa, você colocar no papel como é que você tem visto as situações da sua vida, o seu emprego, a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos. Coloca tudo aquilo que faz parte do seu contexto de vida, o seu chefe. E eu vou parar um pouquinho no seu chefe. Quem sabe durante algum tempo você tenha sido marcado por pressão, por perseguição. E aí quando você chega no quesito, meu chefe, o meu patrão,
Você olha para aquele nome e algum sentimento ruim começa a passar pelas suas emoções. Você olha para aquele nome e aquilo te traz um desconforto. O que você deve fazer diante disso? Ficar ali um pouquinho e começar a olhar para aquela pessoa e pedir a Deus: Deus, eu não quero mais ver o meu chefe como um pedaço de pau. Eu não quero ver mais o meu chefe como uma árvore. Eu quero vê-lo como um homem feito à imagem e semelhança de Deus, por quem eu me comprometo a partir de hoje a orar por ele e a clamar pela salvação, porque Jesus Cristo morreu num pedaço de pau, Jesus Cristo morreu cravado num madeiro, numa árvore, para que esse homem não fosse uma árvore ambulante, mas para que esse homem se tornasse alguém feito à imagem e semelhança de Deus, perdoado, curado, salvo e libertado. Por mais que hoje ele possa ser talvez um instrumento de ferida para a minha alma, mas eu quero vê-lo como o Senhor o vê. E eu quero abençoá-lo. Eu usei o exemplo do chefe, mas talvez você tenha de fazer isso pela sua esposa. Talvez este ressentimento venha na hora que você passa o seu olhar na listinha, fulano, beltrano e tal, e vai passando, chega na esposa, há uma dor, chega no marido, há uma dor, chega em um amigo que te traiu, que foi desleal no relacionamento de amizade, uma dor no seu coração. Então você tem que parar naquele momento e dizer: Senhor, eu não quero vê-lo mais como árvore. Eu quero vê-lo como uma pessoa, por quem Jesus morreu, e eu quero amá-lo, e eu quero abençoá-lo, e eu quero me desvencilhar agora de todas as minhas reservas, e de todas as minhas... sabe quando a gente se arma contra alguém? Senhor, eu quero depor minhas armas. Eu quero olhar para essa pessoa, em particular, e abençoar essa pessoa. Meu querido, quando isso acontecer, quando você desfrutar, colocar em prática isso que eu estou dizendo, você vai sentir uma libertação assim tão maravilhosa, tão tremenda, vai ser um negócio tão libertador para a sua alma, que você não tem ideia. Você só vai ter ideia quando você colocar isso em prática. Amém? Talvez nessa listinha você encontre alguém que te feriu através de um abuso sexual. E você tenta apagar essa imagem da sua mente, você não consegue, mas aquilo continua te espezinhando e como uma lança na tua alma. E talvez você até pense assim: puxa, mas essa pessoa não merece que eu a perdoe. Mas, meu amado, mesmo que na sua concepção essa pessoa não mereça, mas você não merece viver com essa dor. O perdão mais nos beneficia a nós mesmos do que a pessoa a quem nós estamos perdoando. O perdão libera o outro, mas antes de liberar o outro, libera você mesmo. Libera primeiramente a você mesmo. Amém, queridos? Que bênção que Deus nos dá, Cristo nos concede a oportunidade de vermos as pessoas e as circunstâncias de uma forma diferente. No versículo 25, para encerrar: então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Sabe qual que é a visão de Deus a teu respeito? É que você veja todas as coisas perfeitamente. Amém? Não haverá mais distorções. Não haverá mais distorções na sua forma de ver. Há uma outra tradução, que eu não sei agora qual que é, porque a gente lê tantas traduções acerca do mesmo texto, mas uma delas
fala o seguinte, que quando Jesus impôs as mãos pela segunda vez, aquele homem forçou a vista e viu perfeitamente. Eu gostei dessa tradução, porque ela fala de uma atitude que aquele homem teve, de se esforçar. Sabe quando você fixa o seu olhar e você se determina a realmente fixar o olhar até que você consiga enxergar perfeitamente? Aquele homem se esforçou para ver nitidamente. Eu acredito que essa é a ideia que o texto bíblico quer trazer aqui para nós. Ele se esforçou para ver corretamente. E você precisa se esforçar para ver as coisas corretamente. Porque às vezes vai ser mais fácil a gente ver as coisas de forma errada do que ver as coisas da forma certa. Como assim, pastor? Como que é mais fácil ver as coisas de forma errada? Se teu coração está magoado, vai ser mais fácil que alguém chegue para você para justificar a tua mágoa. Sabe quando você está magoado com alguém? Aí alguém chega para dizer, olha, você viu fulano de tal? Realmente ele fez isso. Se você já está magoado com essa pessoa, e aí você encontra alguém que reforça isso, vai ser muito mais fácil você acrescentar lenha na fogueira para você realmente ver aquela situação de uma maneira magoada, de uma maneira distorcida. Mas quando você está magoado com alguém, mas você tem a postura correta, mesmo que alguém chegue para falar mais mal ainda, você vai se esforçar para ver as coisas de forma correta. Porque você tem um compromisso com a verdade. Porque você tem um compromisso com Deus. Porque você tem um compromisso com a tua saúde emocional e com a tua saúde espiritual. Saiba que vai ser mais fácil continuar vendo os homens como árvores. Não precisa de um segundo toque. Não precisa de esforço para fixar o olhar e ver corretamente. Não precisa. Tá bom, Senhor. Eu já vejo os homens como árvores. Tá bom. Eu já vejo de certa forma. Tá bom. Tá bom o nível a que cheguei na minha vida cristã. Tá bom. Está bem assim. Eu venho à igreja. Eu participo dos cultos. Cheguei no lugar que eu gostaria de chegar. Mas, meu amado, quando você realmente se determina a dar um passo a mais, você vai forçar a visão e você vai dizer para Jesus, Jesus, eu quero mais, eu quero ver melhor. Eu quero alcançar mais do que eu tenho alcançado. E então, depois desse esforço para ver, e depois do segundo toque, da segunda imposição de mãos, ele passou a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E tudo distinguia de modo perfeito. Eu queria que você saísse do culto hoje com essa frase no seu coração. E tudo distinguia de modo perfeito. Deus quer trazer maturidade à sua vida cristã, para que você possa distinguir todas as coisas de modo perfeito, de modo maduro. E aí você vai ver que no elemento família, Deus vai dar uma visão da tua família. Amizades, relacionamentos. Você acha que algumas pessoas são amigas de verdade e estão te levando por um caminho de drogas, de bebidas, de balada, de noitada? Você vai começar a perceber. Você vai perceber nitidamente e distinguir nitidamente
Deus vai te dar uma visão clara. Puxa, eu pensei que essa pessoa era amiga minha, mas na verdade ela está me levando para o buraco. Está me levando para o engano, para o erro. Como é que eu não vi isso antes? Você não viu porque você conseguia apenas enxergar as pessoas como árvores, ou nem isso. Mas a partir de agora você vai começar a ver todas as coisas e distinguir todas as coisas nitidamente. Você vai olhar para o teu salário e vai perceber que talvez grande parte dele você esteja gastando com coisas erradas. Você vai perceber todas as coisas nitidamente. Você não tem usado o seu dinheiro para ajudar ninguém, talvez. Você tenha usado o seu dinheiro somente para pagar dívidas e paga e nunca consegue sair, até que você começa a perceber, gente, isso está errado, como é que eu não vi isso antes? Você vai ver nitidamente. Você vai ver nitidamente. Esse milagre que Deus quer operar na minha vida e na sua vida, se o teu coração estiver aberto, eu quero orar por você nesse momento, pedindo que você venha aqui à frente. Vamos pedir que o Senhor nos dê esse entendimento. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Apenas de uma forma simbólica, põe a mão sobre os teus olhos, não precisa forçar nem apertar, suavemente, que Jesus impôs as mãos sobre aquele cego, mas tocou também nos seus olhos. Peça ao Senhor agora, para que o Senhor te dê uma visão, cure a sua visão, como você tem enxergado as coisas. Como você tem enxergado as coisas? Peça ao Senhor para que Ele abra os teus olhos espirituais. Peça ao Senhor para que Ele remova do teu coração a amargura, a ira, a raiva, a ganância, a soberba, o orgulho. Deixa o Senhor curar os teus olhos também da pornografia, dos filmes eróticos. Deixa Ele curar a sua visão. Se você tem estado ansioso também por finanças, constantemente fica ali consultando extrato e números, querido, deixa o Senhor operar um milagre na sua visão. Deixa o Senhor trazer uma nova visão para você. Se você quiser tirar a mão dos olhos agora, pode tirar. É apenas um sinal na direção do lugar em que nós realmente precisamos de um toque especial da parte do Senhor. Mas quem sabe muitos dos nossos conflitos não estejam realmente girando em torno da forma como nós vemos as coisas, da forma como nós enxergamos as coisas. E é por isso que Jesus nos toca uma vez, 2 vezes, e se for necessário, Ele continua tocando. Se Ele encontrar em você um coração disposto a ver de uma forma diferente, Ele vai continuar tocando. Apenas determine-se a não continuar vendo as pessoas como árvores, porque as pessoas não são árvores, porque as coisas não são
exatamente como a gente vê a partir do nosso egoísmo, da nossa amargura ou do nosso ressentimento. Pai, eu quero hoje te pedir que algo novo possa brotar em nosso coração, que algo novo possa se manifestar em nossas vidas e possamos ver as coisas de uma forma diferente, Pai. Tira a ansiedade do nosso coração. Algo que o Espírito Santo de Deus me coloca exatamente nesse momento é que há muitas pessoas hoje aqui nesse lugar que estão ansiosas. Você tem estado ansioso, ansiosa, porque algumas coisas têm se arrastado por algumas semanas, meses ou anos e elas não mudam. Você está ansioso. Você está ansioso. Mas ao mesmo tempo em que o Senhor compartilha ao meu espírito este sentimento de ansiedade, que é o sentimento de alguns aqui, Ele também me compartilha um sentimento de alívio e de alegria, porque Deus é poderoso para converter esta ansiedade, para converter essa realidade numa outra realidade. Para Deus é fácil mudar. Para Deus é fácil mudar. É fácil mudar. E se você hoje está recebendo essa palavra que eu estou trazendo aqui, então é com você que Deus está falando. Está me usando para falar com você. Então nesse momento você vai trocar esta ansiedade pelo alívio, pela fé, pela convicção de que Deus está vendo exatamente o que você está vivendo. E Ele vem ao seu encontro. Ele vem ao seu encontro. Ele vem ao seu encontro hoje. Ele vem ao seu encontro hoje. Ele vem ao seu encontro hoje, em nome de Jesus. Ele vem ao seu encontro hoje, em nome de Jesus. Pai, converte, ó Pai, converte a ansiedade em alívio. Converte, Senhor, a tristeza em alegria hoje aqui. Converte, Senhor, bendito, a opressão em leveza, em suavidade. Converte, Senhor, converte hoje a angústia, a agonia de alma. Converte, Pai, em alívio, em provisão. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Tu és poderoso para fazer algo grande aqui, algo grande, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Das pessoas que vieram aqui à frente, continua orando, mas há algumas pessoas que estão bastante aflitas. Então essas pessoas que estão bastante aflitas, eu quero pedir ajuda dos intercessores, do pessoal que ministra, que vem aqui à frente. Porque se você está nessa condição, você percebe que há uma ansiedade um tanto quanto que crônica, que tem se instaurado em sua vida, algumas pessoas estarão aqui para orar por você. Eu queria pedir que você ficasse aqui, vocês estão ministrando, fica aqui desse meu lado esquerdo. Então você que tem essa necessidade, você pode se dirigir a essas pessoas que estarão orando, e eles vão orar por você para trazer alívio. Isso. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor vem agora ao teu encontro. Esse pessoal está aqui justamente para orar por você. Isso, esse pessoal está aqui. Vocês podem, você que está aqui, pode procurar essas pessoas. Ela está aqui orando. Isso. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ó Jesus, ó Jesus. Vem agora aqui, Pai. Isso. Vem aqui, Pai, hoje. Vem aqui, Senhor. Ó Deus, venha com o teu poder. Vem agora, Senhor, com a tua provisão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai. Ó Jesus. Ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus. Do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque Tu
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Se você já orou por alguém, libere caminho para orar por outra pessoa também. Tem mais pessoas esperando receber a sua ministração nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vai ministrando cada vida aqui, Pai. Precisamos do Teu toque, precisamos do Teu alívio, precisamos da Tua ministração hoje aqui, Pai. Precisamos da Tua provisão bendita hoje aqui, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus. Maravilhoso, Senhor, todo meu coração necessita mais de ti. Clamo, Senhor, clamo, Senhor, clamo, Senhor. Clamo, Senhor. Alivia, Senhor, alivia os corações hoje aqui, Pai. Alivia os corações, Senhor. Tira, Senhor, todo o jugo dos ombros. Vem, Senhor, com Teu poder. Vem, Senhor, com a Tua graça. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, opera algo novo em nossas vidas. Opera algo novo em nossas vidas hoje, porque precisamos deste toque do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.